Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Queria falar hoje sobre para que sejamos um. Essa temática nós podemos extrair do texto da Palavra de Deus, da oração sacerdotal, quando Cristo ora ao Senhor ali junto com os discípulos, né, que naquele momento da Páscoa, da ceia do Senhor, naquela quinta-feira à noite, ele faz uma oração, depois de ter participado dessa ceia, ele faz uma oração junto com seus discípulos e traz essa expressão, para que sejamos um. Veja só o que diz no texto do Evangelho de João, capítulo 17, o versículo de número 21. Olha só, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, queridos, como esse texto ele é magnífico. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João está narrado essa expressão de Jesus, ou seja, a sua oração a Deus, junto com os discípulos ali, depois deles terem ceiado. Jesus traz abre o seu coração naquela oração sacerdotal. Eu queria aqui falar de 3 pontos que nós podemos absorver desse texto. Olha só, é na oração que expressamos a Deus que os desejos mais profundos dos nossos corações são revelados. Queridos, é no mais profundo momento de oração. Há um pensador cristão que diz que se você quer conhecer uma pessoa, é só perguntar para ela ou saber o nível de oração que ela tem, de relacionamento que ela tem com Deus. E aí, diante disso, nós podemos entender a vida dessa pessoa, se está centrada na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor ou não. É através da oração que nós temos relacionamento, temos vida com Deus e temos um amigo mais chegado que um irmão. Vejam só, o segundo ponto, o que o Senhor Jesus rogou ao Pai? Ele pediu união, comunhão e unidade nos discípulos. Olha só, Jesus mesmo havia ensinado aos discípulos há um tempo antes que uma casa dividida não subsistia. Então, queridos, como que nós podemos viver o reino de Deus divididos em contendas, em problemas? Não tem como, né? Nós precisamos de vivermos um relacionamento com os irmãos, mesmo que temos diferença, há uma disparidade de um e outro, mas nós vivemos num só propósito, unidos no propósito de que Cristo é o único Senhor. E olha só o terceiro ponto, a referência aos moldes dessa unidade é a relação trinitária do Pai, Filho e do Espírito Santo. Olha só o que Jesus fala no versículo bíblico e que nós podemos ver nesse terceiro ponto. Jesus diz: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha, queridos, que impressionante a forma com que Jesus quer colocar eu e você dentro do contexto de relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, o Senhor Jesus está rogando ao Pai, o quê? Para que nos inclua nesse relacionamento dele com Deus. Isso é magnífico, irmãos. Isso é magnífico. Deus nos chamar para essa intimidade, para esse relacionamento, fazermos parte desse momento íntimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós vivemos ou buscamos viver uma unidade plena no Senhor Jesus. O mundo, queridos, é impactado pela unidade da igreja e porque o nome do Senhor é glorificado através da vida de todos aqueles que receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por isso, meu irmão, você que nos assiste nesse momento, esteja inserido dentro desse contexto de relacionamento com Deus.
É isso que Deus quer. Deus quer trazer as coisas graciosas dele ao seu coração, nessa intimidade, para que nós sejamos um. E olha só, Ele te chama, né? E Ele fala ao Pai: Pai, eu quero que eles estejam inseridos dentro do nosso relacionamento. Deus quer relacionar contigo, queridos. Deus quer falar ao seu coração. Abra o seu coração a Deus e deixe que o Espírito do Senhor cada vez mais seja abundante na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que você tenha um relacionamento de adoração, de vida para com o Senhor, no nome de Jesus. Amém?